Dividendos, vamos falar dos novos dividendos de Taesa. A gente vai entender também detalhes importantes a respeito do anúncio, dos resultados do quarto TRI e também do fechamento 2024. A gente vai falar de lucro, endividamento, as despesas também financeiras e muito mais para você que já investe ou você que está estudando Taesa para fazer parte da sua carteira de investimento. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Thiago. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva. A gente vai começar falando aqui já dos principais destaques do ano 2024. A gente traz aqui a receita líquida regulatória. Teve uma leve queda, quase 3% de queda, fechou em 2,3 bilhões de reais. Já a receita líquida IFRS fechou 3,7 bilhões, crescendo 10% em relação a 2023. O lucro líquido regulatório também deu uma leve queda na região de 7%, fechou em 991 milhões. E o lucro líquido IFRS fechou em 1,6 bilhões, crescendo 23% em 2024. O CAPEX aqui, que é os investimentos, a companhia reduziu pela metade, quase 50% de redução em relação a 2023. Fechou em 1 bilhão os investimentos. Depois a gente vai dar uma olhada também no endividamento. Você vai ver que teve uma expansão ali da amortização, um valor maior. Então, por isso a companhia já reduziu aqui alguns investimentos para conseguir amortizar o endividamento aí nos próximos 2 anos. Ela destaca aqui também novas unidades, novas concessões aqui também, novas operações. Tem as emissões de debenture aqui, que são aqueles empréstimos ao mercado. E temos a proposta aqui de dividendos para 2025 agora, que é a proposta dos dividendos mínimos obrigatórios. A gente vai depois olhar os valores, por ação, por unidade da ação e unity, e também Datacom e também as datas de pagamento para você que tem Taesa. Então 301 milhões é a proposta de dividendos aqui da companhia. Seguindo aqui, falar um pouquinho do lucro líquido regulatório, que é importante, Você vê que 2024 fechou negativo, Teve uma queda aqui em relação a 2023, uma leve queda, mas em razão das despesas financeiras, Teve maior despesas financeiras, principalmente pelo volume do CDI, IPCA. Então, quando você tem a sua dívida atrelada ao CDI, o CDI ele não é fixo, ele tem uma variação para cima ou para baixo, aqui conforme a Selic tem as altas, vai aumentando a taxa básica, o CDI vai acompanhando a curva de juros. Então, quando eu tenho ali a minha dívida atrelado a isso, eu vou pagar mais juros. Caso tenha um aumento da Selic, o CDI vai acompanhar. E tem também o IPCA, que é a inflação. Aí são dois indexadores que a Taesa tem. A maior parte hoje da sua dívida está atrelado a isso. E aí acabou impactando aqui no lucro líquido da companhia. Seguindo aqui, temos também aqui o lucro líquido referente de trimestre, por trimestre. Aqui o quarto TRI 23, 297 milhões. E fechou o quarto TRI 24 em 200 milhões. Teve uma queda aqui em cima de 32% quando a gente compara as bases trimestrais, em razão ali das despesas financeiras maiores, que acabaram tirando ali um pouco do lucro líquido da companhia. Seguindo aqui, temos o resultado financeiro, que é importante, o resultado financeiro regulatório. Você vê que as despesas financeiras cresceram 35% aqui. Então, quanto maior o volume ali de pagamentos que eu tenho atrelado, a parte de dívida, a questão endividamento, acaba aumentando o volume das despesas no trimestre. E no ano também cresceu quase 5% aqui a parte das despesas financeiras. E por fim, total regulatório cresceu 46% de despesa na base trimestral e no ano cresceu 10%. Então aqui é um ponto de atenção, para quem investe em Taesa. Você tem
um perfil maior, né, de consumo do caixa, do lucro, atrelado ao endividamento e às despesas financeiras. Seguindo aqui nós temos o endividamento, né? A gente observa que está na casa de 4 aqui, ó, que é a dívida líquida versus o EBITDA, aumentou em relação ao trimestre do ano de 2023, estava 3,7, agora fechou na região de 4, né? Ou seja, desde 2024 aqui, ó, o segundo tri, a empresa vem se mantendo com esse perfil, né? E aqui outro ponto de atenção é a parte da amortização, né? A amortização é aqueles valores que vão ser pagos anualmente, né? Durante ali um período para você diminuir o seu endividamento. Aqui você observa que o caixa dela no fechamento do quarto tri 24 está um pouco mais de R$ 1 bilhão e 79 milhões. Porém, para 2025 você vê que a dívida de amortização é 1,2 bilhão de reais. Então você tem a dívida maior em relação ao caixa já para o ano de 2025, né? 2026 também, ó, 1,5 bilhão. Então você tem aqui 2 anos bem desafiadores para a Taesa nesse controle de amortização, né? Então você tem aqui, ó, 2025 e 2026, a dívida ela é maior do que o caixa hoje que a companhia tem. Aqui são 2 cenários, né? Ou a empresa reduz ali os custos, né, os investimentos. A gente já viu que o CAPEX ela reduziu pela metade, né? Caiu ali 50% já o CAPEX em 2024. E a outra alternativa, caso a companhia não consiga, né, diminuir os custos necessários para pagar essa dívida em 2025, ela vai ter que recorrer a novas emissões de debêntures, né, fazer novas captações de recursos para conseguir pagar o seu endividamento, né, acordado em 2025 e 2026. Depois dá uma diminuída ao 2027, 2028 também chega a 1 bilhão, 2029 já aumenta, ó, 2 bilhões. Então você tem um desafio aí de Taesa que é diminuir o endividamento, né? Para isso ela tem que reduzir os custos, né, dos investimentos e também optar em fazer aí uma melhor gestão dos seus recursos financeiros. Seguindo aqui temos a proposta, né, do Conselho de Administração de distribuir 301 milhões de reais a títulos de dividendos mínimos obrigatórios remanescentes. Temos aqui já a DataCom, a data base, dia 29 de abril, para você estar posicionado nas ações de Taesa, né, para ter direito a esses novos dividendos. Aqui eles trazem o equivalente a 88 centavos por unidade de ação e unit, né? Existe uma expectativa dela anunciar bem mais, né, dividendos, mas ela acabou anunciando isso devido ao cenário que nós observamos ali, né? Maior custo da dívida, né? Maior juros que ela está pagando, e tem a questão também da amortização que a empresa vai ter que resolver 2025 e 2026. Então ela anuncia aqui 300 milhões em novos dividendos. Ela vai pagar em 2 parcelas, né? Dia 28 de maio tem um pagamento e depois também no dia 27 de novembro de 2025. Para a gente entender melhor detalhe aqui, ó, a respeito dos valores, né? Tem aqui essa explicação do Conselho aqui de Administração. Então ela vai pagar em 2 parcelas, né? Ó, esses 301 milhões aqui em dividendos, que vai dar 88 centavos aqui por unidade de ação e unit. A primeira parcela ela vai pagar de 55 centavos no dia 28 de maio, e a segunda parcela ela vai pagar de 32 centavos no dia 27 de novembro. Então nós temos uma parcela de 55 centavos que ela vai pagar dia 28 de maio, e a segunda parcela de 32 centavos aqui ela paga no dia 27 de novembro, né? A Taesa ainda vai convocar aqui a Assembleia, né, para aprovar os resultados referente ao exercício de 2024 e a proposta também de destinação. Então a gente vai continuar acompanhando, né? Mas já está aqui praticamente encaminhado esses 300 milhões em novos proventos de Taesa. Então falamos nesse conteúdo, né, dos resultados de Taesa, né? Teve ali bons resultados na receita,
quando nós falamos do IFRS, teve bons resultados na parte também do lucro líquido IFRS, porém, quando nós olhamos o regulatório, teve queda, né? Devido ao cenário de juros maiores, acaba impactando a companhia e ela anunciou 300 milhões aí em novos dividendos. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!